Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre nefrite lúpica e as atualizações do último CADIGO. Eu sou a Fernanda Badiani, estou com o ilustre Gabriel Montezum. Ilustre é bondade da Fer. Ave Maria, parece que a gente não se conhece há 200 anos, né? Lembrando, gente, que o CADIGO acabou de ser publicado. Quentinho. Saiu agora, tem 1 ou 2 semanas. E ele já tinha sido publicado uma versão preliminar, né, em março de 2023, mais ou menos, que é para ter uma revisão dos pares, e só que nesse caso eles mudaram praticamente nada de relevante, nada foi modificado. Então, os pares não quiseram discordar. Exatamente. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre o CADIGO. O CADIGO divide, primeiro, a parte de qual a importância da nefrite lúpica, né, um pouco de epidemiologia. Aí já fala direto do diagnóstico, do quadro renal, quando pedir biópsia, quando indicar a biópsia. Fala de tratamento, primeiro, das classes proliferativas, dividindo em indução e manutenção. Depois de SAF, gravidez, e é isso. Oba, é isso aí. Só antes, Fer, de começar a falar do episódio em si, né, vamos fazer um pequeno jabá. A gente está lançando agora o nosso curso de prova de título, versão 2024. No curso a gente tem mais de 100 horas de aula com formato de questão, com formato de aula expositiva, todas as aulas expositivas com resumos super ilustrativos, com fluxogramas, tabelas. A gente vai ter atlas de nefrologia, curso de nefropatologia, casos clínicos discutidos no grupo, um grupo para tirar dúvidas, aulas ao vivo para tirar dúvidas. Até tava brincando, contando para uma amiga minha, né, que ela falou que parecia uma pós-graduação em nefrologia. Eu falei, é mesmo, né, nem tinha pensado nisso. Um dia, quem sabe, a gente conversa com o Mac e tal sobre isso. Enfim. Então, só para vocês saberem, estamos lançando, vamos lançar dia 22 com uma live. Eu e Duda estaremos falando sobre a prova desse ano, né? Mostrando questões discursivas da prova, né? Discutindo questões discursivas. Então, não percam, né? Qualquer dúvida, mandem lá no nosso Instagram, no YouTube, que a gente responde e tira qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao lançamento. Tá bom, pessoal? Então, agora sim, episódio de hoje. Então, bora começar esse episódio aqui. A gente quer explicar um pouquinho sobre a publicação do CADIGO em si, né? O CADIGO, ele reúne, então, grandes especialistas, né, das determinadas áreas, e eles lançam uma versão preliminar, onde é feito um rascunho, onde as pessoas podem, e eles lançam a versão final com as recomendações deles, né, depois de todas essas análises. A ideia deles é tornar o processo mais democrático. Exatamente. Por que nefrite lúpica tem um só para ele, hein, doutora Fer? Na verdade, não é exclusividade da nefrite lúpica, né? Como o CADIGO de glomerulopatias, né, foi lançado em 2021 e a gente tem tido, né, um boom de estudos com mudança na parte de tratamento, eles têm feito as revisões de cada uma das glomerulopatias individualmente. Saiu a primeira agora na sua versão oficial, que é de nefrite lúpica. A gente está aguardando a liberação do de vasculites, mas a gente acredita que vai ter o de nefropatia por IgA e outros para a gente tendo as complementações conforme a gente vai tendo, né, tanta novidade que surge. Então vamos lá, agora vamos falar propriamente de nefrite lúpica. Gabi, por que esse tema? Apesar de lúpus não ser uma doença prevalente, né, quando a gente pensa em doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, gota, né, litíase, né, pensando até em doenças renais, DRC, é uma doença que também não é tão rara, né? Por volta de 1% da população, um pouquinho menos, né? Dependendo do estudo. Nós, glomerólogos, né? Digamos assim, a gente já vê bastante, né? Aí tem alguns trabalhos com biópsia renal, inclusive brasileiros, mostrando que dentre os pacientes que foram biopsiados, né? Normalmente por proteinúria ou perda de função, lúpus está ali no top 3 das causas, né? Dependendo do estudo. Então já se torna uma doença super prevalente. Quando a gente pensa nos pacientes lúpicos, a comorbidade, a complicação que mais tem relação com piora de qualidade de vida e de mortalidade. Então, é sem dúvidas motivo suficiente para ser a primeira escolhida pelo CADIGO. E, além disso, com muitas novidades. Então, 3, 4 grandes artigos randomizados publicados nos últimos anos, incluindo o Aurora, o Nobility, Bliss LN, que trazem novidades com drogas novas, com boa resposta.
Então, tá mais do que justificado já o porquê de nefrite lúpica. Exatamente, porque ao mesmo tempo que a gente tem 50% com alguma evidência, até 50% com alguma evidência de doença renal, e 10% podem evoluir para doença renal crônica dependente de diálise. Então, o nosso grande objetivo é tentar identificar precocemente para tratar e melhorar esse desfecho final. Esse número pode ser até pior para aquele paciente que não tem uma remissão quando faz o tratamento de indução, né? Então, o CADIGO coloca até mais 50% de evolução para DRC estágio 5, né? Quando é refratário ao tratamento inicial. Dentre os fatores de risco que a gente tem para a evolução para doença renal dependente de diálise, a gente tem etnia, né? Principalmente negros ou latinos, homens, lúpus que se manifesta já na infância, aqueles com recidivas frequentes, remissão incompleta e quando você tem uma proteinúria acima de 4 gramas ao diagnóstico. Além disso, né, a gente sabe que a epidemiologia do acometimento renal, ela pode variar de acordo com a etnia e a gente vê, né, uma maior gravidade em pacientes negros, latinos e asiáticos, em comparação com os indivíduos caucasianos, né? Com certeza por múltiplos motivos. A gente sabe que tem componente genético, já com alguns trabalhos com ApoL1, de alto risco de nefropatia, mostrando correlação com pior prognóstico em pacientes com lúpus. Mas também, dependendo do país, a gente sabe que tem influências sociais, dificuldade de acesso ao médico, dificuldade de chegar ao tratamento, ao diagnóstico. Então, são várias possibilidades. Falando nisso, doutora Fer, eu queria saber se existe indicação de screening, de rastreio de nefrite lúpica em pacientes com lúpus. Com certeza, né? O ideal é a gente fazer o rastreio tanto pela dosagem da creatinina quanto pela urina 1, que é importantíssima no paciente com lúpus, né? A gente começa a ver as alterações iniciais, quando a gente começa a ver uma hematúria, principalmente aquela com dismorfismo positivo, um aumento progressivo de proteinúria e mesmo uma urina proliferativa, algumas vezes a própria leucocitúria pode indicar uma atividade renal, né? Isso aí, o rastreio está indicado por tratar-se de uma alteração que muitas vezes é assintomática no início. Então, todo paciente com lúpus tem que fazer uma vez por ano, urina 1 e creatinina. E, obviamente, essa frequência vai mudar se o paciente já teve nefrite lúpica, se ele está em indução do tratamento, se está em manutenção, né? Podendo ser de uma vez por mês até a cada 3, 6 meses também. Mas para rastreio, a orientação é ao diagnóstico e anualmente. Exatamente. Aproveitando a sua deixa, Fer, a indicação de biópsia no CADIGO, ela é feita muito baseado nos achados da urina 1, da proteína de 24 horas e da piora da função renal, da creatina, né? Então, por isso a gente pede o rastreio, né? A avaliar se existe a possibilidade de nefrite lúpica e confirmar com biópsia. Se na urina 1 vem acantócitos mais de 5 células, se vem cilindros hemáticos, se vem uma cruz pelo menos de proteína, né? Se tiver muito diluída a urina, principalmente, se não tiver, ele coloca 2 cruzes, né? Mas a partir de 1 a gente já considera. Isso já gera um alerta, nossa, será que tem uma nefrite lúpica? A gente então pede uma urina de 24 horas, vindo mais de 500 miligramas em 24, ou se o paciente já tem piora da função por um motivo que já não seja encontrado, já não seja conhecido, né? Não foi sepsia, inflamatório, hipovolemia, aí o CADIGO indica a biópsia renal. Apesar de hoje já ser conhecido que mesmo com menos de 500 de proteinúria, função normal, o paciente já pode ter uma classe 3 ou 4, uma classe proliferativa. Em até 30%, 40% dependendo do estudo. Então é algo que talvez no futuro mude, mas a gente também não tem certeza se começar nessa fase que até a proteinúria está muito baixa, se também faz diferença a longo prazo, pensando em prognóstico, apesar de tudo indicar que sim. Perfeito. Quando a gente biopsia, né, então entendemos a indicação, a ideia talvez seja no futuro fazer ainda mais precoce, né? Mas quando a gente biopsia, a ideia é que a gente consiga definir qual é o tipo de histológico, isso. Do tratamento, certo? Exatamente. Normalmente, o que é mais prevalente pelos estudos é uma classe proliferativa, que é a classe 3 ou 4, né? Só a nível de curiosidade, não tem nada que mude entre a 3 e a 4. Não muda o prognóstico, não muda tratamento. Então, no futuro, talvez até não considerem como classes diferentes. Muitas vezes a gente se pergunta, será que vale sempre a gente biopsiar um paciente com suspeita de nefrite lúpica? E de forma geral, a gente considera que vale a pena sim a gente realizar essa biópsia renal.
Muitas vezes a gente está num centro onde a gente não consegue realizar a biópsia de forma muito precoce e a não realização da biópsia não deve, né, deter o início do tratamento quando a gente já tem, né, evidência de uma atividade mais importante. Mas, de toda forma, a gente pensaria em biopsiar mesmo num paciente que já iniciou o tratamento. Porque, além da gente conseguir determinar a classe, né, o tipo histológico de acometimento, a gente consegue observar outras coisas na biópsia que podem ajudar, certo? Exatamente, Fer. A presença de crescentes, a presença de microangiopatia trombótica, a quantidade de fibrose, atrofia túbulo-intersticial, necrose, são todas características que vão ajudar muito na nossa avaliação do paciente. Não é só a classe. Exato, no tipo de droga que a gente vai utilizar, no que a gente vai esperar de resposta para aquele paciente e avaliar outras complicações associadas. Porque o que a gente tem como uma crítica, né, na avaliação da biópsia renal, quando a gente divide nas classes histológicas, é que tem alguns pontos que não são contemplados, né, Gabi? Sim, muita gente acha que vai sair uma classificação em breve nova, né? Incluindo uma classe crescêntica, incluindo uma classe de podostopatia lúpica, incluindo uma classe só com microangiopatia trombótica, um SAF renal. São situações que não estão ali englobadas nas classes e que mudam completamente em relação a tratamento, a prognóstico do paciente. Além disso, é importante também a gente lembrar que a biópsia vai ter um score de atividade de cronicidade, que serve para a gente se basear tanto para uma avaliação interpessoal, né, sabendo que uma atividade maior de um paciente é mais grave do que outro, apesar de várias críticas em relação a isso, e também intrapessoal, intraindivíduo. Então, eu biopsio um paciente mais de uma vez, eu consigo comparar tanto a atividade quanto cronicidade desse próprio paciente para saber sobre resposta histológica. Exatamente. Então, de forma geral, a gente tenta sempre biopsiar uma nefrite lúpica, mesmo que a gente já possa ter iniciado o tratamento. O Cadinho não fala muito dessa questão de, se você não conseguir biópsia, porque para eles isso é algo... É para nós, em desenvolvimento. Se eles provavelmente não conseguirem biopsiar, pacientes que têm plaquetopenia muito grave, né, que velocidade pode acontecer. Então, o que eu considero normalmente para pensar em tratamento empírico é aquele paciente que está realmente com um acometimento grave, né, pensando em rim, uma piora de função renal ou uma síndrome nefrótica. Não tem 1 grama de proteinúria, mesmo sabendo que pode ser uma classe 3 ou 4, vamos esperar 30 dias, 60 dias. Às vezes é melhor eu ter certeza daquele diagnóstico, já que eu vou ter que ficar 3 anos, no mínimo, com imunossupressão mais pesada, e aquele paciente ainda não está mostrando sinais de evolução mais grave, do que começar empiricamente. Às vezes o paciente pega uma infecção em um quadro mais grave para talvez uma doença que não precisasse. Então, claro que eu posso tratar de uma situação que tenha falta de recursos, mas cuidado também, porque não é um tratamento isento de complicações. Exatamente. E nesses casos que a gente não tem biópsia, será que tem alguma outra coisa que possa auxiliar a gente no diagnóstico? O ideal é sempre ter a biópsia, mas realmente em algumas situações não é possível. Então, nessas situações, vamos lembrar que normalmente se trata de uma doença com manifestações sistêmicas. Vamos procurar sinais de atividade do lúpus em outros órgãos, serosite, afta, lesão de pele, alteração hematológica, leucopenia, anemia, plaquetopenia. E, claro, também vamos pensar em atividade sorológica. Então, anti-DNA, dupla hélice principalmente, e complemento reduzido. Sugerem que é uma classe proliferativa quando presentes. Mas, claro que isso não é uma verdade absoluta, senão a gente não faria biópsia. Exato, a correlação não é 100%. Sinais que fazem ali parte do meu quebra-cabeça. A gente nem falou muito de diagnóstico do lúpus em si, né? Senão não vai terminar. Mas só dando uns passos para trás, 2, 3 anos atrás saiu um novo critério, né, de classificação que a gente usa como diagnóstico do Colégio Americano de Reumato e da Sociedade Europeia de Reumato, falando sobre o critério de pontos, de 10 pontos, onde o FAM é positivo, precisa ser positivo, e onde a gente tem vários sistemas, podendo contar só uma manifestação por sistema, e cada manifestação, quanto mais específica ela é,
mais pontos ela vale nesse sistema. Então, por exemplo, proteinúria vale 6 pontos, C3 e C4 consumidos valem 4 pontos, febre 2 pontos. Então, quanto mais específico, mais pontos valem. Lembrando que não pode ter outra justificativa melhor para aquela manifestação e que elas não precisam estar ao mesmo tempo presentes, podem estar em momentos diferentes da vida do paciente presentes. Então, só para poder fazer um pouco dessa visão anterior sobre o diagnóstico de lúpus per si. Outro ponto que também ajuda a avaliar a biópsia, né, voltando para o assunto que a gente estava comentando, a avaliar a classe histológica, é o nível de proteinúria. Quanto maior a proteinúria, maior a chance de ser uma classe proliferativa. Claro que a gente sabe que a classe 5 pode apresentar síndrome nefrótica, mas tirando a situação da síndrome nefrótica, em geral, quanto maior a proteinúria, maior a chance de ser proliferativa. E a gente sabe que a função renal também tem muita relação com a chance proliferativa. É óbvio que a gente sabe que o paciente que ele tem lúpus, ele pode ter outras causas de IRA, né, como sepsis, nefrotoxicidade, desidratação, mas no paciente que não tem sinais de outra causa de IRA, sempre tem piora da função, a gente tem por obrigação pensar que deve sim ser atividade, principalmente de classes proliferativas. Além disso, tem novos biomarcadores que estão chegando, sendo estudados, painéis de biomarcadores. Não fazem parte da nossa prática clínica ainda, né? Mas vão chegar, é o futuro. Sim, então falando um pouco mais, tem um estudo de uns 2, 3 anos atrás, com pesquisa de células com marcador 163, que é de monócitos na urina, onde os pacientes que tinham níveis mais elevados tinham classes proliferativas, tinham mais atividade na biópsia, que tem muito potencial para se correlacionar com desfechos clínicos. Um pouco como a gente vê com o anti-PLA2R, quando caía tinha uma relação com emissão. Claro que ainda é muito cedo para dizer que de fato pode ter uma implicância clínica. Tem estudos com NGAL, mas o fato é que a gente está indo um pouco longe de achar a nossa troponina de fato, né? Que vai servir para muitas coisas, apesar de a troponina também ter lá seus problemas. E talvez em algum momento a gente tenha que fazer um painel. Eu acho difícil ter um marcador único, né? Que vai resolver tudo. Que vai servir para todas as situações, né? Digamos assim. Ou que a gente ache para quais populações possa servir, já que talvez não seja útil para todas, mas aquela coisa da gente cada vez mais ir individualizando, né? Tanto pontos de diagnóstico como tratamento para cada paciente. Antes de começar a falar das classes especificamente, eu acho que a gente precisa falar do principal pilar do tratamento, que é a hidroxicloroquina, né? Ela é o coringa quando a gente fala de nefrite lúpica, porque, ou do lúpus mesmo em si, né? Porque ela vai ser um alicerce no tratamento. Então, a gente vai iniciar o uso da hidroxicloroquina para todas as classes, né, de nefrite lúpica. Inclusive, quem tem lúpus sem nefrite. Sem nefrite, né? Só pra gente não esquecer. Basta ter diagnóstico e, o que eu adoro lembrar, a gente pode manter na gestação, não tem problema nenhum, então não podemos esquecer da hidroxicloroquina. Só lembrando que a gente usa para tentar diminuir a incidência de febre, e porque eles mostraram tendência de redução de mortalidade, menor incidência de trombose, benefícios da epidemia. Daí a ideia de usar uma medicação que é barata, acessível, que a gente conhece há muito tempo, sabe quais são os efeitos colaterais. Então, pensando em risco-benefício, é muito mais claro que tem mais benefício do que isso. Claro que avaliando caso a caso, mas, em teoria, todo mundo deveria usar, a não ser que já tem algum tipo de efeito colateral. Exato. Então, vamos falar agora do tratamento propriamente dito das classes 3 e 4. Normalmente, a gente vai começar com corticoide associado a outro tratamento imunossupressor, que pode ser o micofenolato, a ciclofosfamida, ou pode ser uma combinação de belimumab com micofenolato ou ciclofosfamida, ou micofenolato associado a inibidor de calcineurina, quando a gente tem uma função renal relativamente preservada, que seria uma taxa de filtração glomerular estimada acima de 45 ml por minuto. Essa é uma das grandes mudanças do CADIGO de 2021, de glomerulopatias em geral, para o de 2024, de nefrite lúpica pura. Que nesse caso agora, a gente tem a possibilidade de utilizar 4 primeiros esquemas imunossupressores. Claro que no Brasil a gente não tem facilidade de prescrever belimumab, mas ele já é liberado pela Anvisa há 10 anos.
Só que para a nefrite lúpica não era liberada ainda, porque a gente não sabia até 2021 que tinha benefício. Já a inibidor de calcitonina, né, o trabalho recente, o Aurora é com proclosporina, mas o tacrolimus e a ciclosporina a gente já conhece, já tem acesso aqui no Brasil há muito tempo. Lá depende do estado, nem sempre a gente consegue prescrever para não transplantado, pensando no tacrolimus, mas são opções, sim, que muitas vezes com o processo administrativo a gente consegue prescrever. Então, nesse momento, temos 4 esquemas de primeira linha para o tratamento. Outro ponto importante, só aproveitando que você já comentou do corticoide, é que ele fala assim para a gente fazer pulso em pacientes que têm nefrite lúpica, mas agora ele coloca lá na tabela da dose corticoide que se a gente quer fazer uma dose mais alta do corticoide oral, né, diário, eu não precisaria fazer pulso em alguns casos, né, poderia considerar não fazer pulso. E se eu for fazer uma dose reduzida para tentar diminuir efeitos colaterais, que já usou muito tempo, que já tem obesidade, diabetes, qualquer fator de risco para complicação pelo corticoide, aí eu posso fazer, mas eu posso fazer um dia só de 250 ou até 3 dias de 500. Ele nem coloca mais 1 grama. Exatamente, ele coloca como dose 250 a 500 miligramas por no máximo 3 dias de pulso, e o que vai variar é depois a dose, né, de corticoide oral diária. Talvez 1 grama seja demais para qualquer situação. Na nefra, a gente ainda faz para pacientes com crescêntica, e alguns serviços gostam de fazer também para reduzir, às vezes, dose diária de corticoide pensando em efeitos colaterais. Mas quanto maior a dose que a gente faz do pulso, também maior o risco de disglicemias, de pico hipertensivo, e fica mais nos primeiros dias, né? Então, o risco de infecções mais graves também. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso, quando eu quero fazer mais, quando eu quero fazer menos, mas tendendo a cada vez mais fazer menos. Exatamente. Tá bom, entendi. Então, temos 4 possíveis esquemas. Mas, como eu escolho? Posso fazer o que eu quiser? Vem na minha cabeça e faço? A gente tem algumas coisas que ajudam a guiar, né? A gente sabe, né, que os trabalhos com a ciclofosfamida, a gente tem 2 esquemas, do NIAID e do Eurolupus, sendo que no Eurolupus a gente tem uma dose total de ciclofosfamida que é um pouco menor do que no NIAID. De forma geral, o Eurolupus ele foi visto mais para populações caucasianas, onde a gente acabou, como o próprio nome diz, né? E a gente tem uma tendência de usar mais para essas populações. É óbvio que no Brasil a gente sempre fica, né, com a dúvida, porque a gente tem uma população que é altamente miscigenada, mas de toda forma a gente teria essa opção, né? Tá, e quando eu escolho a ciclofosfamida? No geral, quando a gente tem, né, isso não é uma regra, mas há uma tendência com manifestações de nefrite lúpica mais graves, incluindo pacientes que tenham menor possibilidade de uso de medicações via oral, a gente tem uma tendência a preferir a ciclofosfamida. Ou seja, aquele paciente que você está na dúvida se vai usar o remédio. Ele nunca foi aderente com outros tratamentos, às vezes é adolescente, que a gente sabe que já tem uma tendência clara de má adesão, né, em várias doenças. Então é um paciente que a gente quer garantir que está tomando. Isso o KDIGO ele não coloca como uma indicação, apesar dele colocar no texto que muitos nefrologistas prescrevem quando encontram um quadro mais grave, mas não é uma indicação formal. Exato. Quando eu não escolho a ciclo? Um ponto importante é pacientes que desejam engravidar no futuro, a parte de fertilidade. Um grande efeito colateral da ciclofosfamida envolve o risco de falência ovariana mais precoce e também quando a gente tem uma dose cumulativa acima de 36 gramas, a gente começa a ter aumento do risco de neoplasia vesical. Então, a gente também acaba evitando nessas situações. Quanto mais velha a paciente, maior o risco de infertilidade. Por outro lado, então, eu vou considerar o micofenolato sozinho ou junto com uma terceira droga em situações onde eu não quero fazer a ciclofosfamida. Então, pacientes que já têm uma dose cumulativa alta, lembrando, então, 8, 10 gramas já pode diminuir, sim, a fertilidade. Em homens, tem relatos até de uma dose só, já diminuir também, causando azospermia. E em pacientes onde não tem ainda prole estabelecida, que tem muita vontade de ter filhos, independente de já ter utilizado ou não alguma dose anterior. Exatamente pelo que eu acabei de comentar.
E lembrar que algumas vezes a gente tem uma maior dificuldade na disponibilidade do micofenolato, né? Então, muitas vezes a gente vai guiar a nossa escolha do que de fato a gente pode oferecer para os pacientes. Só um detalhe, então, em relação ao micofenolato, né? Explicando um pouco melhor sobre a indução. O ideal é que a gente sempre tente chegar em 3 comprimidos de 12 em 12, independente de ser de 500 ou de 360, né? Que daria 3 gramas por dia, ou de 360 daria 260 por dia. Se não conseguir, por efeito colateral, é aceito que 2 comprimidos de 12 em 12 já seria também considerado como terapia de indução. Depois de 4, 6 meses, acabou a indução, manutenção, aí sim eu mantenho 2 comprimidos de 12 em 12 a 1 comprimido de 12 em 12 por 3 anos, tá? Então é importante lembrar disso. A exceção é o asiático, pacientes com descendência asiática, eles, em teoria, teriam que ter no máximo 2 comprimidos de 12 em 12 de micofenolato, por conta de uma maior sensibilidade, uma maior imunossupressão nesses casos. Exatamente. Quando a gente fala dos outros 2 esquemas, então, que são os que as pessoas com certeza têm mais dúvidas, já que o Cadigo não colocava até 2023, o que a gente pensa ou olha normalmente? Né? Quando a gente vai usar um belimumab associado a micofenolato ou a ciclofosfamida, a gente tem essa opção, mas a gente precisa lembrar que pacientes com proteinúrias acima de 3 gramas, a gente tem uma menor eficácia da medicação. A gente considera usar para o paciente que teria um risco maior de progressão da DRC, quem já tem uma perda de função, quem eu quero conservar mais a taxa de filtração. Até brinco com os meninos lá na residência que, em teoria, é todo mundo, né, que eu quero a taxa de filtração. Eu acho essa indicação suspeita. Porque o estudo mostrou a diferença de taxa de filtração depois de 2 anos e meio. E os outros, com micofenolato, com ciclo, não. Então fica aquela dúvida, nossa, mas por que? Será que é só o formato do desenho, né? O do belimumab foi o maior estudo já feito com nefrite lúpica. Pode ser por isso. Ou nem se olhou direito taxa de filtração, né? Se olhava só para tenor antigamente, né? Nos estudos da nefro, das glomerulopatias, né? Na verdade. Então pode até ser por isso. O fato é que mostrou evidência de conservar a função renal. Então, quem já está perdendo, quem tem uma biópsia com muita atividade de doença, quem já teve muitos flares, são fatores de risco para a progressão. Esse é o paciente que eu vou considerar, obviamente, tendo acessível a medicação. Além disso, ele foi útil no paciente que já tinha muitos flares, né, para reduzir flare. Isso. Um poupador de corticoide. Então, aquele paciente que já tem exposição longa, que já teve efeitos colaterais, ou tem efeitos colaterais do corticoide, é uma opção. Então, a gente vê que algumas vezes é quando a gente tem um paciente que está tendo uma nova atividade de nefrite lúpica, né? Que a gente vai considerar o uso do belimumab. Isso. Uma coisa que ele não fala no Cadigo, mas que a gente sabe que precisa ser considerada, é que manifestações outras não renais o paciente tem. Então, o belimumab, por exemplo, é bom para articulação e pele, por exemplo. Então, tem paciente que tem lá um lúpus cutâneo grave, e às vezes já está refratário aos esquemas habituais, seria uma opção também a gente ponderar. Do mesmo jeito que um paciente que tem uma vasculite lúpica, que tem um quadro de sistema nervoso central, esse é um paciente que talvez eu queira fazer ciclofosfamida, que é o que a gente reserva para casos graves de lúpus. Exato. Então, isso tem que sim ser considerado na hora de decidir sobre a imunossupressão. E por último, o inibidor de calcineurina, né? O que a gente precisa ponderar na hora de escolher o inibidor? Algumas vezes a gente precisa olhar mesmo para a taxa de filtração glomerular, porque a gente sabe que os inibidores de calcineurina, eles têm uma maior nefrotoxicidade a longo prazo. Além disso, se a gente tem pacientes com suspeita de microangiopatia trombótica, a gente também deve evitar essas medicações, por conta do risco de desenvolvimento de MAT. No Cadigo, ele coloca para a gente evitar com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 45 ml por minuto. Ainda que ele cite que no primeiro estudo com multitarget, com tacrolimus, eles usaram até pacientes que tinham 28, 30 ml por minuto de taxa de filtração. Mas realmente ele coloca como recomendação geral, já que o Aurora, né, com voclosporina foi até 45, que não se utilize com menos do que isso de taxa de filtração. Uma situação que ele coloca que seria mais indicado pensar no inibidor de calcineurina seria em pacientes com proteinúria maior do que 3 gramas, principalmente. Tanto porque a gente já sabe do benefício em outras doenças proteinúricas, como nas podostopatias, como na membranosa, mas também porque o próprio Aurora mostrou que mesmo no grupo com mais de 3 gramas, não existia diferença de eficácia, ao contrário do que foi mostrado na associação com o belimumab. E
a gente também tem mais evidência de usar o inibidor de cálcio da urina quando a gente quer tirar mais rápido o corticoide. O Aurora foi o estudo que primeiro desenhou os braços do estudo com dose menor de corticoide, permitindo com que a gente tenha mais evidência que a dose menor mantém uma eficácia. Então, é uma outra situação onde o Cadigo coloca como uma possibilidade de priorização para o inibidor de cálcio da urina. Em associação, é claro. Que a gente sabe que é uma tendência hoje no lúpus, né? A gente já usa... E na nefro, na imunossupressão no geral, né? Porque o corticoide é meu bem, meu mal. A gente sabe a quantidade de efeitos colaterais e os prejuízos que a gente acaba tendo a longo prazo. Cada vez mais a gente tem visto que a gente consegue atingir os efeitos benéficos sem uma dose tão alta de corticoide. O Cadigo até cita que tem um estudo que tirou o corticoide depois de um ano de remissão e o paciente voltou a ter mais atividade do que quem manteve. Então, realmente é meu bem e meu mal. Não é que ele não é útil, não é que ele não funcione, mas, infelizmente, a gente tem que ponderar se já tem risco de efeito colateral ou se eu tenho uma outra alternativa que talvez mantenha o paciente em remissão sem ter efeitos colaterais. Estamos procurando ainda o ideal, né? Mas... Sempre. É isso, gente. Então, esses são os 4 esquemas que o Cadigo coloca. Tem também os inibidores do CD20, né, que são depletores de células B, como o rituximab e agora o obinutuzumab. Ele não cita como opção para essa primeira linha, né? Ele cita como tratamento para casos refratários ou em situações onde não tem talvez uma das opções. O obinutuzumab tem um estudo já, o Nobility, que mostrou benefício já em 2 anos. Então, o resultado foi bem parecido com o do Bliss, mostrou melhora de taxa de filtração também, não só de proteinúria, mas era no fase 2, o Cadigo ainda não coloca como uma parte do esquema, mas talvez no futuro tenhamos 5 esquemas. É isso aí. Só para finalizar, porque a gente pode fazer um tratamento de indução e meu paciente não responder, né? Então, o Cadigo coloca uma série de etapas. A primeira é verificar, de fato, a aderência ao tratamento. Garantir pacientes que usam medicações via oral, como que tá, de preferência. Se for possível fazer a dosagem de nível sérico das drogas no sangue para a gente garantir como é que tá. Algumas vezes ele até comenta sobre repetir a biópsia renal para a gente avaliar índice de atividade, cronicidade ou mesmo a presença de um diagnóstico alternativo, como por exemplo uma microangiopatia trombótica. E você pode fazer uma troca entre essas diferentes opções de primeira linha. Um paciente que você começou com micofenolato, que você achou que não respondeu bem, você pode trocar para ciclofosfamida. E você pode fazer essa troca entre essas 4 primeiras opções que ele coloca. E, para finalizar, em casos que sejam de fato refratários aos agentes de primeira linha, ele coloca, né, rituximab ou outros agentes, ou mesmo um curso estendido de pulso de ciclofosfamida. Tá, alcancei remissão, mas pera lá, qual é mesmo o nosso objetivo de tratamento na nefrite lúpica? Então, o nosso objetivo, a gente pode ter, né, a resposta completa, que seria a redução da proteinúria menor do que meio grama por grama no P/C ou 500 miligramas na urina de 24 horas, uma estabilização ou melhora da função renal, que seria no máximo até 10 a 15% da creatinina basal, num período de 6 a 12 meses do início da terapia. A gente usa hoje em dia, né, ele nem coloca isso no Cadigo, né, mas o Brad Rubin, que é o principal autor do Cadigo, um dos principais, ele coloca num artigo de revisão que a gente avaliaria uma resposta inicial satisfatória quando tem uma queda de 25% ou mais da proteinúria, como um parâmetro. Olha, seu paciente está indo bem. Claro que eu vou avaliar as manifestações sistêmicas, taxa de filtração, não é só proteinúria. Mas pensando em sinais de doença glomerular, a queda de mais de 25% seria um sinal precoce de boa resposta. Isso a gente avaliaria com 8 semanas para poder ver, tá bom, vou manter o esquema. Não teve isso, eu vou ponderar todos os outros aspectos para pensar em trocar talvez o esquema por não ter tendo uma boa resposta. Maravilha. Quando a gente vai pensar em resposta a médio e longo prazo, o ideal é estar com menos de 800 miligramas em 24 horas, em 12 meses. Então, o paciente que alcançou proteinúria menor que 800, 700, dependendo do estudo, em 12 meses, foi o paciente que teve melhor prognóstico a longo prazo. Ter mais do que isso não obrigatoriamente é mau prognóstico. Esse paciente pode ter uma proteinúria mais alta por conta de já ter muita cronicidade.
O fato é que ter menos foi um excelente sinal de bom prognóstico, tá? Então, esse é um outro parâmetro que também deve ser sempre considerado na hora de avaliar se vai manter a manutenção, se vai voltar a fazer indução, tá? Para poder, até rebiópsia, né? Para poder ver se, de fato, se o paciente está com uma boa resposta ao tratamento ou uma remissão clínica e histológica, que é o que importa. Maravilha. Então, tá. A gente sabe, então, que a gente tem que induzir os pacientes com classe 3 ou 4, independente de qual manifestação clínica ele tinha. Essa indução tem esses 4 possíveis esquemas. Tem que observar se ele está tendo ou não uma resposta, tanto por taxa de fração como proteinúria. E que essa resposta não obrigatoriamente vai ser uma resposta rápida, que pode ser uma resposta que possa demorar meses para acontecer de forma mais impactante. Para poder a gente ter menos chance de recidiva, aí a gente tem um esquema que é o esquema de manutenção, ou uma parte do tratamento, né, que é a parte de manutenção. Então, todo tratamento de nefrite lúpica proliferativa envolve indução e manutenção. A manutenção, a gente tem o que de opção? O Cadigo colocou como primeiro amigo. O Cadigo coloca como primeira opção o micofenolato. E isso mudou, né, nos últimos anos e é um pouco diferente do que a gente vê dos guidelines da Reumato, que colocam micofenolato e azatioprina como opções principais. Mas no Cadigo, de fato, ele coloca a azatioprina como uma alternativa ao micofenolato em pacientes que não toleram ou que não tenham acesso ao micofenolato ou que estejam planejando engravidar. Lembrar também que a manutenção a gente faz um período de pelo menos 3 anos. Então, é um período mais prolongado. A gente deixa aí 3 a 5 anos a manutenção. O Cadigo, ele coloca 3 como mínimo, né? Que tem um estudo com 5 que mostrou melhor desfecho do que fazer só 3. Mas tem pacientes que a gente não tem 10, tem pacientes que nunca alcançam a remissão completa, que Exato. tem atividade de doença. Lá no ambulatório, a gente tem pacientes que há 10 anos usando micofenolato, às vezes 1, 2 comprimidos apenas. Mas tira o remédio, volta a fazer atividade. Às vezes é o que nos permite diminuir a dose do corticoides, então o paciente fica com 20 de PrEP, que acaba sendo algo muito deletério a longo prazo. Então, o tempo máximo não é bem estabelecido. Tem alguns serviços aqui no Brasil, na América Latina, até que fazem rebiópsia nesse paciente com 3, 4, 5, 6 anos para decidir se de fato não tiver mais atividade histológica, a retirada do micofenolato. Exatamente. Uma coisa que é importante é que na manutenção a gente também tem o uso do corticoide. A indicação é a gente utilizar a menor dose possível durante a manutenção, a não ser pacientes que não tolerem. E a gente pode considerar suspender corticoide depois de um período de 12 meses. O sonho de todo médico que trata lúpus é conseguir tirar. Infelizmente, a maioria a gente não consegue. Como eu já tinha comentado, os pacientes tendem a fazer nova atividade de doença quando a gente tira. A gente precisa tentar tirar em algum momento, a não ser que o paciente nunca mostre sinais de remissão. Aí esse paciente realmente eu nem vou tentar tirar, mas tentar deixar no máximo 5 mg por quilo, por dia, para ter pelo menos uma menor chance de efeitos colaterais. Mas depois de uma a gente tenta tirar, e é melhor tentar inicialmente tirar o corticoide do que o segundo, terceiro imunossupressor, né, dependendo de qual for o esquema, mas tentar tirar o micofenolato ou a azatioprina pensando na manutenção. Então, das classes 3 e 4 é isso. Lembrar que o paciente pode ter nova recidiva de doença. Então, o paciente às vezes alcançou remissão, a proteinúria já está ali menor que 800, e a gente pode ter uma nova atividade de doença, inclusive atividade renal, então ficar sempre monitorizando de perto, a cada 3, 6 meses, esse paciente que está em remissão. Qualquer aumento de proteinúria, principalmente um aumento mais significativo, muitas vezes a gente confirma quando não tem um acometimento mais grave, para ver se de fato aquela proteinúria é persistente, para a gente poder avaliar uma reindução. Em caso duvidoso, inclusive, seria uma indicação de rebiópsia, tá? Se for um aumento mais leve da proteinúria, sem outros sinais de atividade, somente com outros motivos para ter proteinúria como obesidade, a gente pode ponderar a primeira biópsia, ao invés de já ter que recomeçar todo o esquema novamente com dose mais alta de imunossupressor, tá? Então, esse risco é de até 30% de recidiva de doença, que é bastante considerável, considerando o malefício que pode ter quando o paciente tem recidiva da doença. E as outras classes, Fer? Então, a gente falou bastante, né, das classes 3 e 4, são realmente as que têm impacto, né? Mas não são as únicas, né? Não são as únicas, né? A gente tem as classes 1 e 2, que a gente não tem indicação de um tratamento imunossupressor propriamente dito. Nessas classes, a gente vai ficar
com hidroxicloroquina associado a alguns outros pilares em relação à renoproteção. Lembrar que pacientes que tenham proteinúria, a gente vai tentar o uso de IECA ou BRA, ou hipertensos, né, na dose tolerada. Máxima tolerada. Mais recentemente, a gente tem visto o uso de inibidores do SGLT2. E uma curiosidade é que o KDIGO coloca que para pacientes que tenham, né, doença renal crônica, a gente pode usar o inibidor de SGLT2. Mas uma curiosidade é que nos grandes estudos, como por exemplo o DAPA-CKD, pacientes com nefrite lúpica foram excluídos do trial. E mais recentemente, né, os estudos com a EMPA, eles não utilizaram pacientes que tinham doses mais altas de imunossupressão, uso de prednisona acima de 10 mg por dia. Então, vai ser realmente aquele paciente que já está naquela fase de remissão, mas que está ainda com algum grau de proteinúria, né, pensando no EMPA-KID, né, pelo menos 300 de albuminúria, né. Ou uma sequela em relação à redução da taxa de filtração glomerular de fato, né? Isso, é discutível, né, se o paciente sem albuminúria tem benefício ou não, mas do EMPA-KID no mostrou benefício, né, de redução de progressão de doença. Exatamente. A gente tem que lembrar do resto da nefroproteção, né, de controle de peso, de atividade física, controle de pressão, dieta. Lembrar também que o paciente lúpico é um paciente complexo, que pode ter manifestações sistêmicas. A gente pode fazer profilaxias para várias complicações, como osteoporose, como do zoster, que precisa recomendar vacinação, que a gente precisa recomendar proteção solar, ter cuidado com a anticoncepção. Então não falta coisa para falar, mas não dá para falar disso tudo num episódio só. Mas lembrar dessa complexidade do paciente, né? Então a gente vai fazer esse cuidado, né, nas classes 1 e 2 e vigilância, porque são pacientes que podem, né, no futuro progredir para uma atividade de uma classe 3 ou 4. Esse paciente, ele pode ser que precise de imunossupressão se o paciente tiver manifestações sistêmicas, né? Lembrar que não é só rim, como eu já comentei, e se ele tiver síndrome nefrótica. Então aí entra no que a gente já tinha comentado lá no início, que existe um subtipo de lúpus que não é englobado lá na classe clássica, digamos assim, né? Na classificação clássica, que é a podostopatia lúpica. Então, classe 1 ou 2 com síndrome nefrótica é igual podostopatia lúpica. Claro, o ideal seria ter a eletrônica e tal. Exatamente. A gente não tem, a gente já trata como nefrite lúpica, podostopatia lúpica. Para você saber, o tratamento é igual a lesão mínima, né, IGESP. Então, é corticoide até 80 mg por quilo, vai tomando de acordo com a remissão. Costuma ter um bom prognóstico. O KDIGO não coloca, mas outros estudos falam que normalmente esses pacientes parecem ter uma boa resposta com inibidor de calcineurina também. Mas isso a gente não tem grandes estudos, né, grandes séries de casos envolvendo esses pacientes. E a classe 5 é uma entidade que também, quando vem pura, né, quando não vem classe 3 ou 4, costuma ter um bom prognóstico. Quando vem junto com 3 ou 4, a gente trata igual 3 ou 4. Se ela não tiver sido nefrótica ou perda de função por conta de nefrite lúpica, sem outra causa que justifique, eu não preciso imunossuprimir, teoricamente, posso só fazer tudo isso que a gente já falou de nefroproteção. Se tiver sido nefrótica ou uma perda de função não justificada por outra causa, né, que não seja a própria nefrite, aí sim a gente faz a imunossupressão. Não tem estudos grandes só com classe 5. Em teoria, eu posso usar ciclofosfamida, microfenolato e inibidor de calcineurina. E até rituximab. Então, em teoria, a gente pode usar praticamente qualquer um imunossupressor. Claro que tendendo a usar os que têm menos efeito colateral. No caso, a gente tenta evitar a ciclofosfamida, exceto talvez em casos muito graves. Exato. E, só para finalizar, já que já está longo o nosso podcast, se o paciente tiver SAF, ele coloca lá no KDIGO, né, um capítulo, um tópico do KDIGO sobre anticoagulação, né, no paciente com SAF. Então, o paciente que tem microangiopatia trombótica, especialmente se for microangiopatia trombótica com manifestação clínica, que tem uma biópsia com muita manifestação, né, não é só um capilar de um glomérulo com trombose, que já tinha talvez um contexto clínico de atividade de doença por conta da classe 3 ou 4, que pode ser a causa da trombose, né, um paciente que tem realmente uma mais significativa, a indicação de tratamento é com anticoagulação. O KDIGO, inclusive, coloca que a gente não pode fazer os anticoagulantes novos, né, para SAF, como a apixabana, rivaroxabana,
que a gente não tem estudos mostrando que seja uma eficácia parecida com o da varfarina, pelo contrário, né, mostrando uma maior eficácia da varfarina, tá? Então, esse é um detalhe que a gente precisa saber para a SAFO especificamente. Lembrar que a gente precisa fazer a dosagem dos anticorpos para confirmar o diagnóstico, também pode ter o diagnóstico também com perdas gestacionais. Exato. E por último, doutora Fer, né, a gestante, né, também tem um tópico só para gestante. A gente tem que lembrar que pacientes com lúpus, elas sempre possuem um maior risco de complicações materno-fetais. Então, são pacientes, elas precisam ser aconselhadas em relação à anticoncepção. Então, lembrar que a gente vai preferir métodos que não contenham estrógeno ou métodos que sejam não hormonais e para a gente poder tentar fazer uma gestação planejada no melhor momento dessa paciente. Então, o melhor momento é quando a gente tem uma paciente que tem a função renal estável, com dose reduzida de imunossupressão há pelo menos 6 a 12 meses, associado a uma proteinúria menor do que 500 a 1.000 miligramas em 24 horas, hipertensão controlada e que esteja estável sem uso de medicações que sejam teratogênicas. Então, a gente tem que lembrar de suspender, né? Ela tem que estar pelo menos 3 meses sem uso de ciclofosfamida, micofenolato, metrexate e sem uso de IECA ou BRA também. E mantendo proteinúria controlada nessa situação. Avalia como fica a atividade de doença, passou 6 meses, mantém remissão, aí fala liberado. Liberado. Todos os pacientes devem seguir a risca, né, essa orientação. De preferência, sim, né? A gente sabe que muitas vezes vai sendo difícil, mas isso seria o ideal. E depois que elas engravidarem, a gente tem que lembrar que vai ser um pré-natal de alto risco e que são pacientes que merecem, né, profilaxia com uso de AS. A gente deve iniciar após 12 semanas e preferencialmente antes de 16 semanas o uso da aspirina para prevenção de pré-eclâmpsia. Lembrar também que a gente precisa orientar uma dieta rica em cálcio para todas essas pacientes. Caso essas pacientes não consigam essa dieta, a gente precisa também fazer a suplementação com carbonato de cálcio e manter as outras, né, indicações para todas as gestantes de controle de peso, atividade física, verificar com mais frequência a proteinúria, a pressão arterial, todos esses outros, né, pilares para gestantes no geral. Excelente, doutora Fer. Com isso, finalizamos nossa avaliação, análise, revisão. Nosso resumo do CADIGO. Isso. Vamos fazendo um apanhado. Um fechamento. Discutir, né? Um fechamento. Então, a gente mostrou a importância do CADIGO, por que ele agora está trazendo separado, por que já está tendo as atualizações rápidas. Graças a Deus, muitos artigos aparecendo, né? Dessas novas drogas, 3 delas, né, o voclosporina, o belimumab e o obinutuzumab, apareceram nos últimos 3 anos. Então, realmente super recente. A gente falou da importância da nefrite lúpica, falamos de como fazer diagnóstico, indicações da biópsia, lembrando que a urina não pode servir de triagem, avaliou que tem qualquer sinal de doença renal, faz a proteína de 24 horas. Lembrando que tem que fazer, mesmo sem sinais, uma avaliação por urina 1 e creatinina, 1 vez por ano, pelo menos em todo paciente com lúpus. Falamos do tratamento, então, o primeiro passo é a mais prevalente, é a que traz mais mortalidade. Lembrar de fazer indução, agora são 4 possíveis esquemas. Lembrar de que existem algumas sugestões para escolher um ou outro esquema de acordo com a adesão, de acordo com proteinúria, de acordo com quantidade de flares anterior, mas que não é algo tão matemático, né, que eu vou avaliar realmente de forma individualizada. A gente precisa considerar que a queda da proteinúria é um sinal de atividade de resposta rápida, mas que a gente, às vezes, precisa esperar 6 a 12 meses para, de fato, perceber que o paciente está evoluindo de forma favorável. A manutenção é essencial para a gente poder evitar novos flares, que é essencial para o paciente manter-se saudável ou com boa qualidade de vida. E comentamos sobre o tratamento das outras classes, né? Classe 1 ou 2 pode ser que tenha que tratar as formas da osteopatia dúpula, no caso do paciente com síndrome nefrótica, o SAPO também é importante lembrar que precisa esquecer anticoagular e todas essas peculiaridades, todas essas particularidades, né, dos pacientes que acabam engravidando, né? Que não é tão raro assim, né, doutora Fer? Exatamente. É isso, gente. Então,
ouçam, claro, estamos no final do episódio, né? Mas espero que vocês tenham ouvido, ouçam de novo o episódio, porque é realmente um tema super prevalente, importante e atualizado agora em 2024. Então, trouxemos realmente para ajudar vocês a manterem-se sempre up to date. É isso aí, obrigada, gente. Um super beijo. Beijo, pessoal, e nos vemos por aí. Uhul! Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.